Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 34. Esse é o tema da nossa vigília, é entender que Deus nos abençoa para que nós não sejamos somente abençoados. Tomar cuidado com essa expressão, que às vezes, poxa, mas ser abençoado já não é o bastante? Sim, gente, graças a Deus. Mas para entendermos que somos abençoados, para nos alegrarmos com as bênçãos de Deus, mas para compartilharmos essas bênçãos. E aí, providencialmente, a gente continua no Evangelho de Marcos. Nós já iniciamos essa caminhada nos cultos de oração. Hoje, nessa primeira parte aqui, na vigília também. Depois nós vamos ir ser ministrados pelos irmãos em outros textos. Mas veja comigo aí, Marcos 1, 29 a 34. Abençoados para abençoar. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servir-os. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nós continuamos nessa caminhada no Evangelho de Marcos, nos nossos cultos de oração, meditando passo a passo. Na semana passada, o pastor João Paulo pregou no texto aí de Marcos 1, versículos 21 a 28, sobre a cura daquele endemoniado dentro de uma sinagoga. E naquele contexto, o pastor nos ministrou no sentido de que nossas vidas precisam impactar o mundo, ensinando a respeito de Jesus da forma bíblica, correta, sem exageros, e impactar o mundo com esse ensino, porque nós não estamos mais sob o domínio do pecado, sob o domínio do demônio, sob o domínio do inimigo. Nós estamos agora debaixo do domínio de Jesus, que é o soberano sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. E aí já introduzi essa questão de ter a vida como um instrumento de bênção. Então, nós estamos lendo e, paralelamente, usando os textos dos outros evangelhos e vendo que Jesus andava nos povoados, nas cidades, andava nas casas, andava nas ruas, nas sinagogas, e por toda parte da Judéia, Jerusalém, regiões que ficavam ao leste do Rio Jordão, chegava a estender-se as suas notícias até a Turquia. Então, grandes multidões estavam seguindo, e ele, enquanto ensinava a respeito do reino dos céus, ia chamando os seus discípulos. Você viu aí que no começo estão os quatro principais, os quatro que ele chamou primeiro, estão aí à volta de Jesus, e ele operava sinais e maravilhas enquanto ensinava. Então, tudo que ele fez se espalhou por toda a circunvizinhança. Então, grandes multidões o buscavam. Quando você vê aí na palavra que Jesus, de vez em quando, dizia, não fale a ninguém, era justamente a orientação para que as pessoas não viessem atrás dele pelo que ele fazia. Jesus não queria a fama por causa da força humana. O próprio Satanás havia prometido a ele, lá na tentação do deserto, se ele se curvasse diante de Satanás, Satanás daria fama nele, a ele no mundo. Não se curvou, cumpriu a palavra, obedeceu ao Pai. Então, quando a gente não cede à pressão mundana, humana, carnal, as coisas vão acontecendo com as bênçãos de Deus. Então, alguns classificavam as doenças como paralisia, epilepsia, deficiências visuais, auditivas, endemoniamentos, opressões, depressões, aleijões. Então, Jesus alcançava e curava, e ele até mesmo ressuscitou mortos. Então, imagina quando esse texto diz que a cidade toda estava à porta da casa. Não era exagero, porque as coisas extraordinariamente aconteciam através do poder de Jesus. E esta cura da sogra de Pedro está registrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15,
Marcos 1, 30, 31, que é o texto inserido no qual nós estamos lendo, Lucas 4, 38 e 39. Então, nas comparações dos três evangelhos, há uma pouca diferença a respeito da localização no tempo. Então, vamos aqui agora abordar este assunto, a gente tem estudado de vez em quando, vamos focar naquilo que os três registram. Há uma pessoa que estava doente e foi curada dentro da sua casa. Não tem nome. Tem especulação, a tradição diz aqui. Então, se ela era sogra de Pedro, ela era quem? A mãe da esposa de Pedro, não é? E essa mulher, como no lar judeu, era matriarca, né? Ela tinha autoridade também dentro da estrutura familiar, mas estava doente, muito doente. Marcos descreveu que ela estava com febre, mas era algo muito grave. Mateus registrou, logo depois ele chega no chamado, então ele sabe dessa história. Então ele registrou lá no capítulo 8, versículo 14, que ela estava acamada e ardendo em febre. Então Mateus estava acompanhando ali no contexto, recebeu a notícia fresquinha. Marcos, você lembra, discípulo de Pedro, Pedro é quem descreveu o episódio e ele registrou. Agora Lucas também fez pesquisas, mas Lucas médico. Então, através do que descreveram para ele, lá no capítulo 4, versículo 38, ele disse que a febre era muito alta. Agora, quando você vai num médico e o médico diz, você está com a febre muito alta, significa que não é um estado febril. E o contexto que nós temos aqui é o contexto de gravidade. A família estava preocupada. E aí Jesus chega a esta casa, já com os seus 4 discípulos, vão se somando a outros, mas há uma inquietação naquela casa. Os estudiosos pensam que talvez fosse malária. Por quê? Porque Cafarnaum estava aí próximo do Rio Jordão, havia muitas regiões pantanosas, e pelos registros dos historiadores, a malária não era tão incomum, não. Havia outras febres, mas pelo modo da descrição aqui, possivelmente era infecção já pelo mosquitinho, que daquele tempo vai persistindo aí pelas gerações, né? E aí infectava, e muitas pessoas morriam, dificilmente escapavam desse tipo de doença. Então, embora não haja uma segurança no texto que diga qual é a doença, como em outros casos a gente tem a citação, nós temos aqui esse ardendo em febre, ou febre muito alta, que provavelmente aponte realmente para a malária. O fato é que Jesus estava ali e ele identificou algo sério. Era a luta do Senhor da vida contra a morte naquele momento. E os 3 evangelhos dão a entender que a cura foi imediata. Jesus estende a mão, toca naquela mulher, tem um sermão bonito aí, que depois a gente volta nele, né? Porque Jesus não fala somente, em alguns momentos ele fala, em outros momentos ele toca. Aqui ele estende a mão, toma essa mulher pela mão, repreende aquela febre, e aí os 3 evangelhos dão a entender que, tão imediata quanto foi a cura, foi a reação da mulher, porque ela pôs-se em pé e passou a servir a Jesus e aos demais. O que aconteceu? Logo correu de boca em boca o que tinha acontecido. Então, gente, a vizinhança sabia que havia o fantasma da morte sobre aquela casa. Sabe aquele negócio de no estado terminal? Olha, vamos rogar Jeová, porque a sogra de Pedro está muito doente. Olha, eu acho que não passa desta noite. As febres têm sido constantes, não é? Ela está acamada já há vários dias. Então, havia realmente essa expectativa. E tão logo operou-se a cura, correu a notícia, olha, a mulher está em pé, a mulher está servindo. E alguns diziam, quem sabe, só vendo para crer. Eu preciso ir lá ver para crer realmente. E aí chegaram, e aí o texto diz que muitos que procuraram a Jesus para serem abençoados com cura, com libertação, foram atendidos pela autoridade divina do Senhor. João Calvino, nosso reformador, escreveu a respeito desse texto da seguinte forma: outra razão era que a cura de uma mulher ocasionou muitos milagres, de modo que eles vieram a ele em grande número de todas as direções para implorar a sua assistência. Irmãos, tempo de oração, vigília, nós vamos orar agora, mas olhando para o texto, nós podemos tirar 2 lições, pelo menos, aí para a noite de hoje, no sentido, no tema da nossa vigília, que é abençoados para abençoar. Primeiro, abra as portas de sua casa para as bênçãos de Jesus.
Pastor, já tenho feito isso, a minha casa, a gente lê a Bíblia, a gente acredita na oração, mas veja bem, esta casa realmente foi visitada pela presença de Jesus, porque uma doença muito grave foi exposta. Então, houve doença na casa de Pedro, houve demônios na casa daquela mulher sírio-fenícia, registrada lá em Mateus capítulo 15, versículo 28. Ela não chega para Jesus e diz: olha, a minha filha está mais ou menos, a minha filha está passando por umas lutas. Olha, Jesus, ora pela minha filha, porque ela está com algumas dificuldades. Quem sabe alguns digam que é um problema psicológico. Essa mulher diz a Jesus: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus levanta uma objeção providencial, a gente entende o que Jesus está fazendo ali, porque aquela mulher não era da descendência de Israel, e aí então Jesus disse: eu não vi fé dessa forma em Israel, porque a mulher apela. Jesus disse: eu não vou tirar pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, os cachorrinhos caem das migalhas, comem das migalhas que caem da mesa. O apelo sincero: abre a sua casa e diga realmente o que é que está acontecendo diante de Deus. Deus já sabe, a palavra nem chegou à nossa boca e Ele já sabe, mas Ele diz que nós devemos clamar e orar, e o apóstolo diz que nós devemos colocar diante de todos os nossos pedidos para que Ele haja nas nossas vidas, olhando a nossa fé. Houve também luto na casa de Marta e Maria, em João capítulo 11, versículos 1 a 45, elas sinalizaram para Jesus, amigo da família: Jesus, venha, porque nosso irmão está muito doente. E depois, quando Jesus chega e ele está morto, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O pastor João Paulo falou sobre isso no último sermão. Jesus sabe, Deus conhece, mas nós temos dúvidas às vezes no coração, nós temos algumas angústias, e a gente quer se enganar e enganar aos outros. Eu já estou cansado nessa igreja de ouvir mais ou menos assim: não, pastor, deixa para lá, sabe? Eu não guardo mágoa, mas sabe, um dia, e aí vai puxando toda uma história que ainda está dentro do coração. Jesus sabe, Ele quer que nós abramos a nossa boca e digamos: Senhor, está dessa forma, Senhor, eu pedi antes, o Senhor não agiu, o que é que aconteceu? Abrindo de fato a nossa situação diante do Senhor Jesus, crendo realmente que Ele é Deus e que está nos ouvindo. Houve luto na casa de Marta e Maria, houve morte também na casa de Jairo, lá em Marcos, no capítulo 5, versículos 22 a 43, um líder dos judeus, doutor, principal da sinagoga, o presidente da sinagoga, um homem que dominava o Antigo Testamento, que fazia parte de uma classe que já estava perseguindo Jesus. Esse homem teve que romper alguns preconceitos para chegar diante de Jesus. Sabe por quê? Ele disse: minha filha está quase morrendo, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor faça alguma coisa. E a menina morreu. E Jesus diz àquele homem: olha, você apenas creia, e Jesus vai ressuscitar aquela menina. Abra as portas do seu lar, diga diante do Senhor Jesus, sem constrangimento, qual é a sua luta, qual é a sua dor, qual é o alvo de oração, sem mesclar. Muitas vezes, irmãos, não buscamos oração dos irmãos na igreja. Sabe por quê? Para que a nossa família não se envergonhe diante de alguma situação, para que a gente não fique constrangido. Estou cansado também de ouvir na igreja, às vezes, um pedido de oração, alguns pedidos mais ou menos assim: pastor, eu quero que o senhor ore pela pessoa tal, pela família. Mas, pastor, não diga que eu falei, não fale na igreja. Lá em Maringá, estava na minha casa, e era um dia de folga. E eu me lembro que uma mulher, uma irmã da igreja, uma irmã que escreveu um livro aí, a 4 mãos comigo, uma mulher rica, mas de fé, de oração e de um status, tanto na igreja quanto na sociedade. Ela passou na folga, o filho estava dentro do carro, um dos filhos. Ela disse: pastor, passei aqui para pedir que o senhor olhe pelo meu filho tal. Ele está fumando, pastor. Eu descobri que ele está fumando.
e está com outras práticas. Eu trouxe agora um psicólogo, era um pastor, amigo da gente. E eu estou levantando um clamor, pastor. Eu estou pedindo para que orem, para que Deus salve o meu filho. Irmãos, naquela casa havia uma doença. Os discípulos estavam se achegando a Jesus. Pedro ainda está com o seu coração endurecido. Mas havia visto Jesus agindo. Pela cronologia, eu disse que há uma certa diferença entre os evangelhos, mas Pedro havia presenciado a pesca maravilhosa. Entra Jesus na minha casa. E a minha sogra, não vou fazer piadinha com sogra aqui, né? Não cabe. Mas a minha sogra, Jesus. Ou os outros dizendo, Senhor Jesus, a sogra dele está doente, a febre é alta, ela está acamada, ela está ardendo em febre. Você acha que Jesus já não sabia o que ia fazer antes de entrar naquela casa? Você não acha que essa agenda celestial já estava prescrita na eternidade, que o Senhor Jesus sabia? Então, gente, esse negócio persiste até hoje. Mas se Deus sabe, por que é que eu vou orar? Ore! Coloque o seu casamento diante de Deus, não no sentido de dizer, Senhor, é alguma coisinha. Não, fala o que é que está acontecendo. O espírito de adultério está entrando em algumas casas. A pornografia tem permeado no nosso meio. Sabe, as traições virtuais. Há um envolvimento de crianças e de jovens com drogas. Hoje existe uma coisa aí na internet, não estudei muito bem sobre isso, talvez você já saiba, mas há algumas frequências, alguns sons que são hoje explorados, que provocam na mente o mesmo efeito das drogas químicas. E tem gente já viciado nisso. Ore, abra as portas da sua casa, abra a situação diante do Senhor, clame, peça, quem sabe hoje na vigília você possa dizer a alguém, ore. E o pedido de oração, irmãos, não pode se transformar numa coisa, sabe, um instrumento de fofoca. Então o pastor tem que dizer, cuidado com quem você fala. Porque houve um tempo que a igreja evangélica estava localizando um modo novo de fofoca. Qual era o modo novo de fofoca? Usar a oração, o culto de oração. Mas, olha, eu quero que ore pela vida de fulano e contava a história do que estava acontecendo. Não, irmãos, tenha discernimento para que a sua oração realmente seja levada diante do altar de Deus, seja ouvida por Deus e respondida por Deus. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Creia, Deus pode, e Ele vai fazer. Em segundo lugar, abençoados para abençoar, se disponha a servir ao Senhor. Sabe, irmãos, nós temos aí, na continuidade da vigília, a gente vai cantar o hino 63, quantas bênçãos dize-as cantação. Quantas bênçãos Deus tem nos dado? Vamos cantar, quem ficar para a segunda parte aí. A palavra de Deus diz, através do próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para abençoarmos, irmãos, para servirmos. Deus nos alcançou com a sua graça, Ele é misericordioso, mas mesmo que não sejamos alcançados por respostas de acordo com a nossa vontade, sabe, a gente imaginava, não entende esse sermão dizendo, olha, eu vou servir se Deus vai abençoar. Não estou dizendo, Deus nos abençoa o tempo todo, às vezes não da forma como a gente esperava, mas dispõe a sua vida, porque você foi alcançado pelo milagre da salvação. Se não foi, abra o seu coração, a gente tem feito esse apelo, nos procure, diga, eu quero conhecer mais a respeito de Jesus, entregue a sua vida a Jesus como Salvador, mas entenda, Deus nos abençoa, para que outros sejam abençoados através de nós. Somos abençoados e não falamos do amor de Deus, somos abençoados e não testemunhamos o que Deus faz nas nossas vidas, somos abençoados e não falamos da nossa igreja como instrumento de bênçãos, não convidamos ninguém para ouvir a respeito da palavra da salvação.
Somos abençoados e não compartilhamos dos instrumentos que nós temos. Nós temos o Disque Paz, você tem ouvido, tem compartilhado, tem mandado em tantas mensagens que você manda por aí. Você tem mandado, olha, escuta a mensagem do Disque Paz. As pessoas que procuram paz, que não sentem calma no seu coração, ouça essa mensagem de hoje e compartilhe com outros mais. Irmãos, nós somos chamados para compartilharmos esse Deus maravilhoso, o que Deus tem feito na nossa vida. Tem um irmão querido da Assembleia de Deus, Delino Marçal, que ele compôs Deus é Deus. A gente já até cantou ele aqui uma vez. E a certa altura do cântico ele disse, se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus abençoa você para você se tornar um instrumento do amor de Deus. Fale do amor de Deus, testemunho a respeito daquilo que Ele tem feito na sua vida. Deixe Deus usar você para fazer milagres à sua volta. Ore, clame por pessoas. Sabe, gente, a gente fica preocupado com aquele negócio. Ora por mim, irmão, gente, eu vou orar. Pergunta, você tem orado? Você tem clamado, suplicado. Às vezes você levanta à noite ou de madrugada de manhã e lembra daquele e ora. Irmãos, nós estamos com uma esposa de pastor que estava aí na fila do transplante de rim e a situação dela agravou-se na UTI, no coração. A Esther, esposa do pastor Moacir, clamando por essa mulher, sabe por quê? Elaine fez até um comentário, é providência, Senhor, porque com algo assim, ela pula lá para frente na fila de transplante, é isso, Senhor. Recebemos uma notícia hoje de um suicídio de pastor, o impacto da esposa e da filhinha diante disso, irmãos, orarmos e clamarmos, intercedermos uns pelos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Lá em Mateus 5, o Senhor Jesus diz, olha, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Irmãos, vamos orar. Primeira parte da vigília, vamos clamar agora, sabe? E nós vamos fazer o seguinte, ajoelhe-se ou fique em pé, de dupla ou de 3 em 3, mas nesse momento o clamor é pela igreja, para que a igreja enxergue agradecida as bênçãos do Senhor, para que as famílias enxerguem os livramentos, para que nós individualmente enxerguemos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Clame pela igreja. Irmãos, eu brinquei com a Elane quando ia chegando, disse, hoje a igreja está entupida, é vigília. É vigília de oração, meu Deus, uma vez no mês. Vamos lá. Então, alguns não podem vir porque estão trabalhando, mas estão vindo para cá. Esses dias um jovem disse, pastor, saí 7h30 do trabalho e corri para o culto de oração, porque eu queria participar. Irmão, não é fanatismo, não é questão de local, nada disso, é compromisso, alegria, júbilo, prazer. Ore para que a igreja tenha isso, para que as famílias busquem isso. Quantas famílias precisando deveriam estar aqui hoje, clamando diante do Senhor. Ore para esse despertamento da igreja e ore também para que a igreja, então, seja um instrumento nas mãos de Deus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.